Todos, mais uma vez, repetir os meus cumprimentos aos auditores, não vou nominá-los nessa oportunidade, já fiz anteriormente, também com a secretaria, com a diretoria, e cumprimentar a presença do doutor Leonardo Andreotti, advogado da recorrente. Doutor Leonardo, algum documento novo a acrescentar? Algo a acrescentar no julgamento, ou vamos ao relatório? Senhor presidente, nada a acrescentar, à vontade para ir direto ao relatório. Perfeito. Eu só quero pedir escusas aqui, doutor Vantuil. Eu acabei não lhe conferindo o status de membro contínuo e o primeiro voto na sequência após o relator. Então, no processo em pauta, o próximo voto após o relator é seu. Peço desculpas. E não é demérito só seu, é que a idade avançada do auditor sério às vezes me confunde. Senhores, senhoras, vamos ao julgamento do processo do recurso da atleta Carol Solberg. Relator para relatório, depois recorrente, na sequência procuradoria e depois os auditores, tendo em vista que não há nenhum documento novo a ser apresentado. Senhor presidente, novamente, boa tarde a todos, em especial agora o doutor Leonardo, né, amigo de longa data, com quem acostumei a vê-lo em outras posições, mas não essa de advogado. Trata-se de um recurso voluntário interposto por Carolina Salgado Solberg contra a decisão da primeira comissão disciplinar do STJD do vôlei, que a condenou, por maioria de votos, ao pagamento de multa no valor de R$1.000 por infração ao artigo 191.3 do CBJD, combinado com o item 3.3 do regulamento específico da competição, pena essa convertida em advertência por força do parágrafo 1º do mesmo artigo 191, bem como a absolveu por maioria de votos da denúncia feita com base no artigo 258 do CBJD. Acostados aos autos, o voto do relator, bem como acórdão, que a condenava sob fundamento de que, ao proferir manifestação política através de um grito de "Fora Bolsonaro", durante entrevista em competição, a recorrente desrespeitou o contido no item 3.3 do regulamento, fazendo jus à punição pelo artigo 191 do CBJD, bem como os votos divergentes, que absolviam sob fundamento diversos, quais sejam o direito à liberdade de expressão da atleta e a ausência de comprovação dos prejuízos ao item 3.3 do regulamento, ou qualquer forma de prejuízo à CBV e seus parceiros. O ilustre patrono inicia seu recurso abordando a absolvição quanto à denúncia realizada com base no artigo 258, tema que deixo de me prolongar, já que essa decisão não será reanalisada. Acerca do dispositivo em que restou condenada a atleta, aduz que as palavras proferidas não representam violação à norma regulamentar, tendo em vista que não foram dirigidas de qualquer forma à CBV, aos patrocinadores da competição ou a qualquer outro parceiro comercial, não podendo ser considerados qualquer prejuízo à sua imagem. Alega ainda que, com base no artigo 58A do CPJD, a produção de provas da infração cabe à Procuradoria, e que, dessa forma, os prejuízos alegados não restaram demonstrados. Por fim, ressalta que devem ser observados os princípios da legalidade e da tipicidade desportivas presentes no artigo 2º, inciso 7 e inciso 16 do CBJD, uma vez que se trata de norma subjetiva e que essa norma deve ser interpretada de forma restritiva. Requer, pelo exposto, o conhecimento e provimento do recurso para se reconhecer a tipicidade do fato e, assim, absolver a recorrente. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou contrarrazões subscritas pelo subprocurador-geral Wagner Dantas e parecer técnico subscrito pelo procurador-geral Fábio Lira. Em suas contrarrazões, alega que a tipicidade do fato não está condicionada somente à hipótese de ofensa a qualquer dos entes descritos no item 3.3 do regulamento, mas sim por serem as expressões presentes no dispositivo separadas pela conjunção ou qualquer parte do dispositivo poderia ser infringida pela manifestação política da recorrente. Traz diversas expressões, incluindo o nome de outros políticos, para demonstrar que, da mesma forma, deveriam ser denunciadas.
Na segunda parte de sua peça, aborda a questão da liberdade de expressão, onde, em síntese, alega que não houve violação a esse direito fundamental e que apenas se busca a reparação por suposto dano causado pela manifestação. Por fim, pede que seja mantida a decisão de piso. Em parecer técnico, o doutor Procurador-Geral ressalta que houve sim violação ao item 3.3, tendo em vista que apenas a opinião pessoal do atleta seria suficiente para configurar a infração, e que os demais trechos do texto seriam alternativos ante a presença da conjunção ou. Alega ainda que não houve censura à atleta, tanto que sobre entrevistas posteriores ela se manifestou livremente, sem qualquer represária por parte deste tribunal. Além disso, traz exemplos do exterior, inclusive da campanha Black Lives Matter, promovida em conjunto pelos atletas e pela Liga de Basquete Americana, a NBA. Segundo o procurador, os exemplos são para demonstrar que há a possibilidade de manifestações de forma legal e sem incluir o nome de um ou outro político. Por fim, salienta que a própria comissão de atletas se posicionou de forma contrária à conduta da recorrente e que a própria Carta Olímpica traz a desvinculação política do esporte, buscando que as manifestações ocorram de forma a unir os povos através do esporte e não de gerar maiores desavenças. Por todo o exposto, se manifesta pelo desprovimento do presente recurso. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Eduardo. Doutor Andreotti, por favor. Por até 10 mais 5 minutos, se for necessário, doutor Andreotti. Caso haja necessidade, não teremos problema em alongar um pouco isso. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os auditores deste tribunal, em especial o auditor relator, que, com seu breve relatório, demonstra conhecimento da causa, ressaltando principalmente as duas representantes femininas deste tribunal, doutora Raquel Lima e doutora Júlia Gelli Costa, a quem saúdo e demonstro aqui a minha satisfação e a minha honra de assumir a tribuna num tribunal tão qualificado como esse, que é esse egrégio tribunal do voleibol brasileiro. Assim como saúdo o doutor procurador-geral desta casa, doutor Fábio Lira, vejo aqui a presença do doutor Wagner Dantas também, que me acompanhou na tribuna em primeira instância, a quem também faço uma saudação especial, e, como não poderia deixar de ser também, a doutora Joyce Nascimento, a Gabriela Moreira, que conduzem a secretaria, como todos nós sabemos, de uma forma bastante exemplar. Eu agradeço a oportunidade que tenho, na qualidade de defensor da Carolina Solberg, agradeço a confiança que me depositou o doutor Felipe Santa Cruz, também componente desta defesa técnica, em me dar a oportunidade de sustentar perante esta casa da Justiça Desportiva do voleibol. Me parece que a questão ela está muito simples no momento de julgamento em segunda instância, na medida em que, pela própria natureza da Justiça Desportiva, seus aspectos procedimentais, a matéria aqui ela é evidentemente muito mais técnica e muito mais jurídica do que propriamente fática, o que acaba facilitando um pouco a delimitação do conteúdo a ser abordado. E, evidentemente, o que se está em discussão é a violação ou não a um artigo regulamentar emanado, disposto pela Confederação Brasileira de Voleibol em sua determinada competição. Eu inicio a minha sustentação, senhor presidente, nobres auditores, no sentido de trazer o que decretou o acórdão, né, na instância acórdão, de lavras do doutor Robson, quando ele traz inicialmente, né, a norma em questão, supostamente violada, que é o item 3.3 daquele regulamento, e que diz que o jogador se compromete a não divulgar a sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa direto ou indiretamente prejudicar a imagem dos patrocinadores e parceiros comerciais. E o auditor relator ACOR, no seu acordo, ele conclui que, ao se manifestar politicamente da forma posta, a atleta, evidentemente, independente do teor e a quem se direcionava aquela manifestação, a atleta se afastou do cumprimento do regulamento a qual assinou, incorrendo na violação prevista no 191.
E com o devido acatamento e respeito ao conteúdo do acordo, da decisão acordo, as palavras proferidas pelo atleta, evidentemente, não representam, na visão da defesa, uma violação à norma regulamentar, né, diante da clara falta de subsunção do fato descrito à norma exposta no item 3.3 deste regulamento, principalmente considerando que não foram dirigidas, muito menos de forma ofensiva, à CBV, aos patrocinadores ou aos parceiros comerciais da entidade ou da própria competição. Né? Nesse sentido, é que não podem ser considerados no sentido de causar-lhes prejuízo à imagem, sobretudo conforme a denúncia apresentada. Não fosse o termo imagem, talvez a tarefa da defesa seria muito mais difícil, mas violar a imagem, prejudicar a imagem da CBV, evidentemente trazia ou trouxe, né, como necessária a comprovação de um prejuízo que evidentemente não ocorreu. A Procuradoria, com toda a qualidade que é peculiar, não comprovou o prejuízo simplesmente porque é impossível comprovar um prejuízo nesse sentido. E essa questão, ela é sim muito importante para que a gente possa entender o contexto da denúncia e da decisão tomada por maioria de votos na instância acordo. Senhor presidente, eu não sei se tem algum microfone aberto. Se eu puder pedir a gentileza para que possa bloquear. Bloqueio, professor Leonardo. Agradeço. Nós sabemos que um dos desafios maiores dessa questão tecnológica é sempre o barulho que a gente acaba perdendo um pouco o foco, e é por isso que faço esse pedido gentil. Eu agradeço, né, o acatamento. Senhor presidente, muito se falou, inclusive no próprio acórdão, né, lavrado pelo ilustre relator na instância acordo, que a atleta teria anuído com o regulamento. Isso, evidentemente, ocorreu. A atleta não nega, inclusive, a anuência ao regulamento e fez questão de afirmar em seu depoimento pessoal que, sim, assinou o regulamento, né, mas, evidentemente, que essa não é a discussão travada, e sim a discussão se a norma regulamentar veda efetivamente a manifestação perpetrada pelo atleta, né? Correto ou não o comportamento, conveniente ou não a conduta perpetrada pelo atleta, se há a intenção de vedar a manifestação, por evidente que esse papel legislativo, esse papel regulamentar, cabe, evidentemente, à entidade que detém autonomia em termos de autorregulação, que é a entidade nacional de administração do desporto, neste caso, a CBV, e jamais ao tribunal, que evidentemente deve aplicar a regra, sem emitir juízo de valor, né, acerca de uma interpretação elastecida de uma norma que naturalmente se mostra permissiva, na medida em que não há uma vedação para a conduta perpetrada pelo atleta, né? E, sobretudo, considerando que se trata esse processo de um processo de cunho sancionatório, e, evidentemente, que um processo de cunho sancionatório, punitivo, não admite a interpretação extensiva de uma regra, evidentemente, punitiva. Diante disso, senhor presidente, nobres auditores, data máxima vênia ao acórdão lavrado na instância POR, que, ao decretar que, ao se manifestar, e eu abro aspas, politicamente, independente do teor a quem se direcionava, e a atleta incorreu por essa razão na conduta prevista no artigo 191, isso, na visão da defesa, está claramente incorreto, na medida em que, sim, importa sobremaneira, inclusive um elemento essencial da norma, o direcionamento da determinada conduta e o potencial lesivo à imagem dos destinatários que aquela norma buscou proteger. São elementos essenciais da norma, e é por isso que peca o acórdão ACOR quando reconhece uma função do fato a norma disposta no item 3.3, o que evidentemente não ocorreu e não existe. Até no mesmo sentido, eu peço vênia para abrir aspas e trazer a manifestação do auditor Marcos Bonfim, integrante da primeira comissão disciplinar, quando ele diz, em seu voto divergente pela absolvição, que não há como se concluir
as declarações da denunciada, por maior que seja o esforço, a intenção de criticar ou manchar a reputação da CBV ou dos parceiros comerciais ou patrocinadores da competição, razão pela qual a atleta deve ser absolvida quanto a essa acusação, no mesmo sentido, inclusive, senhor presidente e nobres auditores, do voto do eminente auditor Gustavo Silveira, também da mesma comissão disciplinar, quando diz que o comando, o dispositivo mencionado, traz um comando normativo proibitivo com vedações para que atletas não emitam opiniões pessoais ou informações que reflitam críticas ou possam atingir, prejudicar ou afetar a imagem de 3 pessoas, quais sejam a CBV, os patrocinadores e os parceiros comerciais. E, entre aspas, sem sequer entrar no mérito acerca da possibilidade de um regulamento poder ou não limitar direito constitucionalmente garantido, especificamente no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, o que o debate impõe é saber se a fala da atleta atingiu uma das referidas 3 pessoas descritas no item 3.3. E ele conclui no sentido de que não vislumbra, nas palavras da atleta denunciada, qualquer ofensa ao item 3.3 do regulamento da competição. Em face daquele exposto, ele pede, com a renovada vênia, a absolvição da atleta denunciada. Senhor presidente, nós vamos encaminhando para 10 minutos, peço uma pequena prorrogação para que eu possa já concluir, se me permitir. Mais 5, doutor Leonardo, sem dúvida. Perfeito. Enfim, senhor presidente, diante dos votos divergentes que eu fiz questão de mencionar nessa sustentação oral, é importante que a gente possa separar, diferenciar os momentos de reflexões normativas do momento de aplicação da regra vigente, né? Independente das iminentes e polêmicas discussões acerca dessa compatibilização das normas esportivas públicas e privadas, e que sempre vai existir, assim como sempre existiu no âmbito internacional, o fato é que, do ponto de vista disciplinar, evidentemente jurídico, da técnica jurídica, não se verifica, neste caso, qualquer violação à norma disciplinar. Vale lembrar, inclusive, que federações internacionais, quando quiseram, né, proibir dito comportamento, independente do juízo de valor, se é correto, se é justo ou não, o fizeram de forma expressa. É o caso da FIFA, da FIBA, da FINA, no caso da natação, a Carta Olímpica, e, coerentemente com o que nós estamos debatendo aqui hoje, a CBV não veda expressamente a conduta, seguindo, inclusive, o próprio regulamento da Federação Internacional de Voleibol, e, diferentemente das entidades que eu acabei de comentar, também não veda a conduta perpetrada pela atleta. Senhor presidente, nobres auditores, a adoção impositiva dos princípios da legalidade e da tipicidade esportiva, que estão estatuídos no artigo 2º do CBJD, do nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, trazem como consequência uma conclusão bastante clara, no sentido da necessária absolvição da atleta neste particular. Estamos tratando de um procedimento sancionatório. Uma norma dúbia, subjetiva, aberta, não pode resultar numa interpretação restritiva de modo a trazer apenação à atleta ora recorrente. Nesse sentido, senhor presidente, nobres auditores, ilustre procurador-geral, é que eu finalizo a sustentação oral requerendo o conhecimento do recurso interposto e, evidentemente, o provimento para o fim de absolver a atleta justamente em virtude da atipicidade da conduta perpetrada. O momento de reflexão, de legislatura e de normatização é outro. Diante da norma vigente, o que se impõe é a absolvição, é como sustenta a defesa, agradecendo a oportunidade e desejando sorte e coerência no julgamento dessa corte disciplinar. Muito obrigado, senhor presidente. Nós aqui agradecemos, doutor Leonardo. Doutor Fábio, vejo a presença do doutor Wagner. Nós temos aí 15 minutos disponíveis para a Procuradoria, para contrarrazoar. Caso queiram dividir, fica a critério de vocês, ok? Ok, muito boa tarde, senhor presidente. Agradeço as palavras do nobre defensor, doutor Leonardo Andreotti, a que eu saúdo, e até pouco tempo chamava de meu presidente, estava aí do meu lado, agora é Vossa Excelência.
Gostaria de saudar todos os auditores, saudar a secretaria, que havia me esquecido, tanto a Joyce e a Gabriela estão presentes. Saudar também o Dr. Wagner Dantas. Na verdade, quem vai fazer uso da palavra não haverá divisão do tempo, será somente eu mesmo. E serei breve, até como muito bem destacou o Dr. Leonardo. Obviamente, a Procuradoria entende de uma maneira um pouco diferente do que a construção da defesa, que brilhantemente fez o seu papel, mas vamos ao mérito da questão. Primeiramente, não há a mínima dúvida de que não está se tratando aqui de tolir o direito à liberdade de expressão do atleta. Isso daí foi se criado na imprensa como se a atleta tivesse sofrido censura, tivesse sofrido algum tipo de cerceamento no seu direito de livre expressão. E isso não ocorreu. Tanto que a atleta talvez tenha sido o atleta de vôlei que mais deu entrevista nos últimos tempos. Eu, pelo menos, o que eu recebia de entrevista dela nos mais diversos veículos de comunicação, onde ela pôde, inclusive, expressar perfeitamente a vontade dela, o que ela entendia, o que ela queria dizer. Porém, e citaram também os movimentos que criaram no basquete, que foi o Black Lives Matter, foi muito citado. Eu tive o trabalho de dar uma pesquisada, fui lá não na imprensa brasileira, mas procurei a imprensa internacional, procurei o site da NBA, tive um trabalho de ler e verifiquei que esse movimento foi um movimento suprapartidário, assim como foi não só o movimento do Black Lives Matter, mas foi também um movimento de chamar os eleitores americanos às urnas, onde em nenhum momento nenhum dos atletas fez qualquer tipo de crítica ao atual presidente da República dos Estados Unidos, do senhor Donald Trump. Ninguém jamais, em nenhuma manifestação de qualquer atleta que seja, inclusive o LeBron James, que eu acho que foi o atleta que mais se manifestou e mais se engajou nessa questão, não fez, em momento algum, uma crítica ao presidente ou endereçado individualmente a algum político americano. Foi um movimento, sim, suprapartidário, que não tem como alguém ser contra um movimento de que vidas negras importam, onde houve um assassinato de um negro nos Estados Unidos. Mas antes desse movimento surgir, houve um entendimento uma comissão de atletas formada, junto com a direção da franquia da NBA, para que isso acontecesse de forma coordenada e legal. Porque os regulamentos, tanto da NBA, quanto da UEFA, quanto do futebol americano, todos eles trazem regras de condutas pesadas com relação à manifestação muitas das vezes sobre a própria competição. Isso é uma coisa normal, porque você se manifestar, talvez politicamente ou até mesmo com relação à competição, isso pode trazer prejuízos ao business do negócio. Porque hoje em dia você tem um patrocinador, no futuro pode ser que o patrocinador não queira vincular a imagem dele àquele tipo de evento esportivo. E a gente também teve há muito pouco tempo uma questão de regra, que com data máxima é muito injusta, mas é a regra. Foi o tenista lá, o número 1 do mundo, que acertou a juíza com uma bolada. Ele não, acho que todo mundo aqui sabe que ele não tinha intenção de acertar a juíza com uma bolada. Porém, a regra determina a exclusão dele da competição. Essa é a regra. A regra tem que ser cumprida. E, infelizmente, hoje, a regra que vigora no vôlei não é ou, não é e, é ou. Então vou até abrir aqui para ler o dispositivo. O jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal, ou informação que reflita críticas, ou possa, direto ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e os patrocinadores e parceiros comerciais da competição. Verifica-se que a regra, em nenhum momento, exige o resultado do dano, do prejuízo, de atacar um determinado parceiro ou não. Entender como uma possibilidade da atleta se manifestar dessa forma, estaríamos criando a ditadura de uma pessoa só. Existe uma comissão de atletas que representa os atletas, que vota no regulamento, que participa de todas as decisões junto à CBV. A própria comissão de atletas se manifestou contrariamente à manifestação da atleta recorrente. Eles não se sentiram confortáveis com a manifestação da atleta recorrente, independente de ser por atual presidente da República ou quem quer que seja, foi endereçado a uma pessoa específica. Particularmente, eu nem sou partidário do atual presidente, mas
Isso aí são outros 500. Agora, fato é, o regulamento determinava que ela não poderia expressar a sua opinião pessoal, independente do resultado, do dano e do prejuízo. E o que aconteceu foi, ela manifestou opinião pessoal endereçada a um terceiro de cunho político. Isso é indubitável. Não há a mínima dúvida com relação a isso. E a regra, no regulamento, foi infringida. E para a infração da regra, existe uma punição. Assim, se a regra está de acordo com que hoje em dia o direito é vivo, né? As coisas mudam. A Constituição, mesmo que não sofra mutação, ela sofre mutação das pessoas que são submetidas a ela. As regras de convivência mudam. Tudo isso muda. Muitas das vezes você não precisa mudar uma Constituição, você não precisa mudar o regulamento para que ocorra essa mudança. Porém, nesse caso, o regulamento é feito ano a ano. A comissão de atletas, as entidades, os clubes, se entenderem que essa não é a posição para se adotar, que mudem o regulamento. Enquanto o regulamento estiver lá, a gente, infelizmente, tem que fazer cumprir o regulamento. Aquele trecho lá do livro do Pequeno Príncipe, que a regra é a regra, tem que ser cumprida, para acender o lampião e apagar o lampião, mesmo sem ninguém morando, o personagem não entende e o acendedor de lampião fala, a regra é essa é a regra. Antigamente eu tinha um tempo para apagar e acender o lampião, só que agora o planeta está rodando, a estrela está rolando mais rápido e eu fico praticamente sem tempo, eu apago e acendo no mesmo minuto. No momento, a regra é essa. E a regra tem que ser cumprida, e andou muito bem a douta primeira comissão ao condenar o atleta a pena de advertência. Não há a menor dúvida. Acho que a princípio é isso, senhor presidente. Entendo a Procuradoria pela manutenção da decisão recorrida, não há a menor dúvida com relação à infração da regra, ressaltando que o direito à livre expressão da atleta encontra-se integralmente garantido, como não poderia deixar de ser. Quem somos nós para caçar o direito à livre manifestação, direito constitucionalmente garantido a todos os brasileiros? Inúmeros os casos que existem de adequação desse de presos e contrapesos, magistrados que não podem manifestar politicamente. Existem N casos que as pessoas devem se fazer o ajustamento entre o direito à livre expressão com os regulamentos que estão sujeitos. E, infelizmente, a atleta está sujeita a um regulamento que foi infringido. É essa a posição da Procuradoria, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo. Questiono aos auditores se temos dúvida ao relator, vamos esclarecer acerca do processo, que o relator certamente o fará. Caso não haja dúvidas, seguiremos. Ninguém se manifestou. Doutor Milton Jordão está ali. Doutorado. Senhor presidente, embora haja princípios da oralidade, da economia processual na justiça desportiva, eu entendi por bem redigir um pequeno voto, até para não me prolongar mais do que o necessário, e também poder responder a todas as questões, tanto do recurso quanto das contrarrazões. Inicio o voto, senhor presidente, dizendo que a presente questão, apesar de grande relevância, é uma simples interpretação do item 3.3 do anexo 5 do Regulamento 2019-2020 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que dispõe o seguinte: o jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicações, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. Adianto, senhor presidente, que restringirei meu voto à interpretação dessa norma, sem adentrar na questão do direito à liberdade de expressão, por dois motivos. Não é objeto do recurso da defesa da atleta, e também não entendo ser essa a questão em discussão, e nem esse tribunal competente para decidir sobre tema constitucional. Retomando ao tema central da causa, qual seja a interpretação da norma presente no regulamento da competição,
E se a manifestação política da recorrente, Carolina Solberg, agride tal dispositivo, resta evidente que a interpretação é ampla, inclusive diante do resultado do julgamento em primeira instância. Apesar de inteligente e interessante a argumentação da Procuradoria quanto ao uso da conjunção ou, que realmente dá a ideia de trechos alternativos no dispositivo, não vejo como prosperar a ideia de que a simples divulgação da manifestação pessoal do atleta seja motivo de infração. Imagine a seguinte hipótese. Após o jogo, a atleta se manifesta parabenizando a organização da competição e os patrocinadores pela ótima realização do evento desportivo. Seria essa manifestação pessoal fato típico a ser denunciado? Certamente que não. Por isso, apesar das condições ou presentes no texto, entendo sim que a manifestação pessoal deve ter o condão de prejudicar ou até mesmo denegrir a imagem da CBV, seus patrocinadores e parceiros comerciais. Da mesma forma, senhor presidente, não coaduno com o posicionamento exposto na peça recursal da recorrente pela aplicação do artigo 58A do CBJD, que dispõe sobre o ônus da prova caber à Procuradoria. Não entendo dessa forma por perceber que a norma, novamente subjetiva, deixa claro que a simples possibilidade de prejuízo, quando diz na norma que possa prejudicar, né, possa diretamente ou indiretamente prejudicar ou denegrir, então, que a simples possibilidade de prejuízo é suficiente para para caracterizar a infração. Voltando ao caso concreto, a manifestação pessoal e política da atleta é claríssima, restando evidente a primeira parte do dispositivo. Entendo que sim, que está configurada a parte que trata sobre prejudicar ou denegrir a imagem da CBV, dos patrocinadores e parceiros comerciais. Entendo dessa forma não porque a imagem de algum deles foi atingida diretamente, mas sim porque a manifestação política tem a capacidade de prejudicar os entes incluídos no texto do regulamento. Muito se falou em Banco do Brasil e que não haveria prejuízo ao mesmo por esse não ser comandado pelo presidente da República. Mas basta abrir rapidamente o site da CBV para perceber que, além do patrocinador oficial, há diversos outros parceiros, empresas privadas e também a Secretaria Especial do Esporte, que integra o Ministério da Cidadania, que, por sua vez, faz parte do Poder Executivo, hoje comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, citado na manifestação política da atleta. Dessa forma, ao meu ver, resta configurada a violação de regulamento de competição prevista no artigo 191, inciso 3 do CBJD, ante a infração ao item 3.3 do anexo 5 do regulamento de competições. Além disso, senhor presidente, trago a seguinte hipótese, caso esse colegiado decida ao final pela absolvição da recorrente. Uma absolvição deixará o recado de que as manifestações políticas são liberadas, e a partir de então teremos diversas manifestações políticas, para todos os lados, contra o atual governo, a favor do mesmo, contra um político, a favor de outro político, uma competição tomada por manifestações políticas. Será que a imagem dessa competição e da federação que organiza não ficará prejudicada? Será que patrocinadores não perderão interesse em colaborar com a competição? Embora seja uma hipótese, eu tenho certeza que as respostas seriam positivas, sim. A diferença do presente caso em relação às campanhas da NBA contra o racismo é que, no caso americano, além de ser tudo autorizado pela Liga, a NBA, são temas onde todos deveriam se posicionar de forma igualitária, apesar de isso ainda não acontecer. Diferentemente de uma manifestação contra o governo ou um governante, onde é plenamente possível e necessário que haja concordâncias e discordâncias. Por fim, apenas por querer deixar minha opinião pessoal, sou totalmente a favor de atletas, artistas e qualquer outra pessoa que tenha apelo social que se manifeste politicamente. Porém, a manifestação deve ser realizada em local e de forma corretos, sem interferir no direito de terceiros. Inclusive, deixo algo para a recorrente e todos refletirem. O que tem mais força? Um simples grito de fora Bolsonaro em um momento de empolgação? Ou as outras entrevistas onde a atleta expôs seus posicionamentos e ideias sobre o governo? E textos também nas redes sociais da atleta, onde ela expõe sobre tais temas suas opiniões. Ressalto, a manifestação política da atleta recorrente é muito bem-vinda, mas quando feita de forma e em local adequado, e não durante a entrevista oficial da competição após a conquista de uma medalha durante a etapa da categoria. Por todo esforço, senhor presidente, entendo estar tipificada a conduta da recorrida e conheço do recurso e nego-lhe provimento para assim manter a punição de multa de R$ 1.000 convertida em advertência aplicada pela Corte Acor. Esse é o voto, senhor presidente.
Muito obrigado, Eduardo. Corrigindo a minha organização anterior, acho que não sei se o auditor, doutor Célio, acompanhou, eu cometi um deslize e agora será o voto do doutor Vantuil. Peço licença, Célio. Na sequência, você. Vantuil, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde novamente aos auditores da STJD. Boa tarde ao procurador Fábio Lira, ao advogado Leonardo Andreotti, a Joyce, a Gabriela e a todos presentes. Vou tentar também ser objetivo o máximo possível, considerando a importância do tema, considerando a repercussão desse caso, né? Mas também, né, considerando que esse assunto foi bastante debatido na primeira comissão disciplinar e agora bem fundamentado o voto do relator, doutor Eduardo Mello. Também considerando o estudo do caso, né, lendo todas as peças, acompanhando, vendo toda a decisão da primeira comissão disciplinar, eu escrevi aqui o voto para poder me direcionar aqui durante a leitura do meu voto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que tanto no julgamento da primeira comissão disciplinar, como aqui, pelo menos até o momento, não está se tentando cercear o direito de manifestação da atleta, em nenhum momento. Somente está se defendendo o estabelecimento das regras estabelecidas na competição, considerando que uma competição profissional de alta performance se diferencia por existir regras, e por isso, esse conjunto de regras que alcança o interesse do público, bem como dos seus patrocinadores. Nesse contexto, é importante destacar, principalmente pelo ponto de vista disciplinar, que a atleta firmou termo de compromisso, assumindo a obrigação de cumprir e respeitar fielmente o regulamento da competição e demais normas de conduta e ética. Essa referida obrigação, esse ponto, é importante destacar, também consta expressamente do regulamento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, conforme capítulo 14, inciso 3º e 5º, a qual vou ler. Obrigações dos atletas. Os atletas, ao se registrarem na CBV, aceitam expressamente seus estatutos, regulamentos, normas e decisões, bem como a regulamentação do vôlei de praia da CBV. Além disso, os atletas obrigam-se a respeitar e cumprir as regras e o regulamento da competição. Respeitar, pautar sua conduta esportiva, no item 5, principalmente, destacando, pautar sua conduta esportiva obedecendo o que prescreve o Código de Ética da CBV. Por sua vez, o Código de Ética da CBV, que se aplica a todos os membros da comunidade do voleibol, determina em seu artigo 4 as seguintes obrigações e regras de conduta. Aos membros da comunidade do voleibol de quadra e de praia no Brasil, da qual fazem parte dirigentes, árbitros, atletas, técnicos, colaboradores, quer da CBV, quer das federações estaduais e do Distrito Federal, todos que direta ou indiretamente dela participem e se influenciam, assumem o compromisso de pautar seus comportamentos, condutas e atitudes de acordo com os seguintes princípios éticos: cumprir e zelar pelo cumprimento do Estatuto da Confederação Brasileira de Voleibol, conhecer, cumprir e zelar pelas regras, normas, e no seu, vou pular aqui um pouquinho, no seu item 8, prevenir, desencorajar e denunciar ao Conselho de Ética qualquer preconceitos e preferências em todos os tipos de competições e modalidades do voleibol, com origem nas diferenças étnicas, de cor, de gênero, crença religiosa, portadores de deficiência, preferência política, condição financeira, social, intelectual, opção sexual, idade, condição marital, entre outras formas de exclusão social, e estimular o respeito aos símbolos nacionais e a confraternização entre as nações e o respeito à humanidade em geral. Então, incluindo aqui no Código de Ética, especificamente em relação aos atletas, suas obrigações e condutas, estabelece os artigos 40, 43 e 45 do Código de Ética, que dispõe no seu artigo 40, procurar conhecer plenamente, valorizar e cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e normas oficiais de conduta aplicadas ao esporte, nas quadras e na praia, tanto em competições realizadas no país como no exterior. Rejeitar com energia, artigo 43, rejeitar com energia a transparência qualquer tendência ou manifestação de violência oriunda de diferenças éticas,
étnicas, de cor, gênero, crença religiosa, portadores de deficiência física, preferência política, novamente, condição financeira, social, intelectual, opção sexual, idade, condição marital e o uso de drogas, estimulantes, químicos desautorizados, a condição passiva ou ativa, tanto no âmbito esportivo quanto fora dele. E no artigo 45, manifestar opiniões de modo responsável, equilibrado e coerente com os princípios e interesses da competição, que representar e das entidades esportivas às quais se vincula e abster-se de críticas públicas e comentários respeitosos sobre os incidentes de jogo, a fim de não macular a imagem de qualquer atleta, competidor, árbitro, dirigente ou técnico. Então, como se vê pelos artigos que eu acabei de citar, a conduta do atleta configura, sim, no meu entendimento, descumprimento das obrigações do regulamento acima descritos, conforme estabelece o item 3 do artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na mesma linha, agora, saindo da parte jurídica e indo para a parte conceitual, fazendo um paralelo, acho importante destacar parte de um texto publicado recentemente pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, no jornal britânico The Guardian, relativo à sua visão ao respeito do objetivo dos Jogos Olímpicos. Palavras do presidente do COI: o poder unificador dos Jogos só pode se desenvolver se todos mostrarem respeito e solidariedade uns com os outros. Caso contrário, os Jogos irão cair em um mercado de manifestações de todos os tipos, dividindo e não unindo o mundo. Os Jogos Olímpicos são, em primeiro lugar, sobre esporte. Os atletas personificam os valores de excelência, solidariedade e paz. Eles expressam essa inclusão e respeito mútuo, também por serem politicamente neutros no campo de jogo e durante as cerimônias. Às vezes, esse foco no esporte precisa ser conciliado com a liberdade de expressão que todos os atletas também desfrutam nos Jogos Olímpicos. E por isso que existem regras para o campo de jogo e as cerimônias que protegem esse espírito esportivo. Também, eu pesquisando sobre o assunto, achei curioso, eu acho que vale a pena mencionar, uma matéria, um artigo, escrito pelo Thiago Leifert. Importante destacar a data, em fevereiro de 2018, e aqui ele compara mais ao futebol, mas eu acho que cabe a esse momento. O título do artigo do Thiago Leifert é: evento esportivo não é lugar de manifestação política. Um evento, no caso ele falando aqui, um jogo de futebol, serve de posições políticas? Eu acho que não. Destacando alguns trechos da matéria, quando política e esporte se misturam, dá ruim. Vou poupá-los dos detalhes, mas basta olhar nossos últimos grandes eventos para entender que essas duas substâncias não devem ser consumidas ao mesmo tempo. O que leva à minha primeira grande preocupação de 2018, na época, é o ano eleitoral. Mais alguns trechos que eu gostaria de destacar. Será que o evento esportivo é um local apropriado para manifestações políticas? Eu acho que não. Olhando para todos os lados, não vejo motivos para politizar o esporte. Do ponto de vista do atleta, ele veste uma camisa que não é dele. Uma camisa que representa torcedores que caem por todo o espectro político. A câmera e o microfone só estão apontados para aquele jogador por causa da camisa que ele está vestindo e da sua performance esportiva. Não acho justo ele esse momento pelo qual está sendo pago para levar adiante causas pessoais. É para isso que existe a rede social. Ali o jogador faz o que quiser. No campo, ele está para entender e representar até mesmo os torcedores que votam e pensam diferente. Acho também que temos de respeitar os espaços destinados à diversão. Senão, nosso mundo vai ficar ainda mais maluco. Imaginem só, você chega em casa cansado, abre uma garrafa de vinho e ele grita: fora Temer, o catupiry de pizza veio com forma de letras, Lula preso amanhã, e ainda usaram uma calabresa para fazer a letra O. A gente precisa respirar. Você liga no basquete, no vôlei, no futebol para ter umas horas de paixão, suspense e humor. Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos humanizar um pouco o espaço que ainda temos de diversão. Textão é no Facebook, deixa o esporte em paz. Aqui, reproduzindo, ressaltando mais uma vez, parte de um artigo escrito pelo Thiago Leifert, de 26 de fevereiro de 2018. Então, sendo assim, a minha decisão, acompanhando o Dr. Eduardo Mello, relator do caso, é também
pela manutenção da decisão proferida pela comissão disciplinar, que foi pela condenação do atleta em multa de R$ 1.000, convertida em advertência. Assim é o meu voto. Muito obrigado, doutor Vantuil. Doutor Célio, por favor. Vamos lá. Já esclarecido aquela questão anterior, doutor. Já entendi. Vamos lá. Eu sou bem objetivo, tá? Parabenizar a fala do doutor Andreotti. Eu revejo, após ter ajudado nessa composição desse novo tribunal naquela época, né, de transição, ajudou a fazer essa composição, montou, esclareceu muita coisa. Foi ele que me deu a notícia que eu estava até nomeado. E foi bom, e surpreso também de, logo após 1 mês e meio, estar aqui já do outro lado da mesa, né? Como advogado, sustentando brilhantemente a sua cliente. Parabenizar também o procurador, doutor Fábio Lira, pela manifestação. Eu não gostaria de entrar nessa matéria constitucional de liberdade de expressão, né? Eu vou colocar apenas se a atleta infringiu ou não o regulamento. Ela infringiu o regulamento. Acertou muito bem a primeira comissão por maioria, né? E penalizá-la com a advertência. Até mesmo, se eu tivesse a primeira comissão, eu poderia ter até um outro entendimento de penalizá-la de outra forma, mais abrangente. Como que o recurso é somente da parte, para reverter, para absolver, eu vou acompanhar a maioria da primeira comissão, acompanhando integralmente o voto do relator e também parabenizar o voto do Vantuil, acompanhando também na íntegra. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Célio. Uma grande lenda do vôlei brasileiro, o meu amigo Gilmar Nascimento. Lenda foi ótima, hein, presidente? Queria cumprimentar primeiro o doutor Leonardo Andreotti, o doutor Milton Jordão, que eu não havia cumprimentado ainda, que não tinha conversado com os dois. Queria dizer que é uma enorme alegria, uma honra, depois de 28 anos praticando voleibol de alto nível e cerca de 10 anos já, mais ou menos, na área jurídica, estar aqui contribuindo para o engrandecimento desse esporte que tanto amamos, que é o voleibol. Em relação ao recurso que chegou às nossas mãos, primeiramente cabe lembrar que temos uma competição, no caso, o circuito de vôlei de praia, que é um produto onde a intenção da entidade maior da modalidade, no caso a CBV, de fazer o regulamento, que essa competição não sirva de palco para manifestações religiosas, partidárias, ideológicas, e cabe a esse órgão maior que gerencia o evento fazer um regulamento que freie, ou melhor, que iniba os atletas de manifestarem suas convicções partidárias, religiosas, ideológicas, etc., nas praças esportivas. Quando tem um atleta que se manifesta instantes depois de um título e que dá sua opinião política ainda dentro de quadro, ele traz um certo demérito ao evento. Primeiro, porque ali não é o lugar para tal manifestação. A quadra é local de jogo, de treino, local sagrado onde o atleta deixa todo o suor do seu esforço, do seu trabalho. O atleta ou membro da comissão técnica querendo se manifestar politicamente, que o faça em suas redes sociais, na rua, sua casa, um local apropriado para esse tipo de manifestação, a fim de não tornar a quadra ou o pódio um falante político. Segundo, este campeonato é transmitido em rede fechada, ou seja, o assinante paga para ver um espetáculo esportivo, ver grandes partidas, admirar seus ídolos dentro do esporte. Ele não está querendo saber ao final da partida, em uma entrevista, qual será a posição política do atleta, se ele vai votar em A, B ou C, se ele é contra ou a favor do governo. Ele pagou apenas para assistir um espetáculo esportivo. Hoje, com essa fala, a atleta em questão pode afastar patrocinadores, eventuais patrocinadores, a própria TV e prejudicar atletas que renunciaram de se manifestar politicamente, justamente para não prejudicar o produto, o voleibol nesse caso, e tampouco os outros atletas. Quando eu falo hoje, é porque não sabemos qual será a repercussão da fala do atleta para com os patrocinadores em um futuro próximo. Todavia, no termo assinado por todos os atletas, não vislumbro que a atleta em questão
praticou algum ato em desrespeito ou contrário ao regulamento. Explico por quê. No anexo do regulamento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, mais precisamente seu artigo 3.3 diz: o jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicações, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direto ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. Ora, senhoras e senhores, lendo atentamente esse artigo, vê-se que a atleta não cometeu nenhuma infração disciplinar ao falar fora Bolsonaro, pois não está escrito expressamente no anexo do regulamento que a atleta não pode expressar sua opinião política, ideológica e religiosa. Cito aqui algumas entidades esportivas internacionais como FIFA, FIBA, FINA e nacionais como a CBF, que vedam expressamente manifestações políticas em seus respectivos regulamentos. Eu divido esse artigo 3.3 em dois momentos. Primeiro momento, quando diz que o jogador se compromete a divulgar, através de meios de comunicações, sua opinião pessoal. Até este ponto fica clara a lacuna deixada ao redigir desta forma o regulamento, pois cerceia o atleta de falar o que ele pensa. Todavia, em nenhum momento regula que o atleta deva expressar suas manifestações somente fora da praça esportiva ou em seu âmbito pessoal. Segundo momento, quando diz ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais da competição. Aqui, em nenhum momento a fala da atleta denegriu a imagem da CBV ou os patrocinadores e parceiros comerciais da competição. Destaque que fui procurar nos dicionários a palavra denegrir e encontrei o significado manchar a reputação de difamar. E aos meus olhos, em momento algum, a atleta, em sua fala, manchou a reputação tanto da CBV quanto de seus patrocinadores ou parceiros comerciais. Dito isso, presidente, não vejo descumprimento do artigo 191 do CBJD, pois a atleta, em momento algum, violou o que diz expressamente o regulamento da competição. Desta forma, absolvo o atleta e recomendo à Confederação Brasileira de Voleibol que revise ou redija o seu regulamento. Da mesma forma, o artigo 43 do seu Código de Ética, a fim de não ter no futuro qualquer intempérie, e recomendo também aos atletas que evitem qualquer tipo de manifestações públicas de ordem religiosa, política ou ideológica nas praças esportivas, para que não venham a ser denunciados futuramente pela Procuradoria. É o meu voto, presidente. Muito obrigado, Gilmar. Importante a sua manifestação. Na sequência, o auditor Milton, por favor. Presidente, uma alegria estar aqui. Eu peço escusas inicialmente por não haver podido participar completamente, embora tenha acompanhado o julgamento que antecedeu da questão de ordem. É um recurso, na verdade, da ABI. Até como Vossa Excelência sabe, todos os diletos amigos que aqui estão, hoje eu fui mais uma vítima dessa clonagem de WhatsApp, então eu fiquei um tanto quanto tolhido de cumprir fielmente o horário, mas me esforcei aqui para poder participar desse julgamento. Louvo aqui, eminente presidente, eminente relator Eduardo Melo, Gilmar, Vantuil, Sérgio, nossas queridas colegas, estão aqui, Raquel, a Júlia, e também doutor Tamoio, meu caro doutor Fábio Lira, enfim, todos os membros do tribunal recebam as minhas mais fraternas e aquecidas homenagens da minha Bahia, Joyce, Gabriela, né, para Joyce um especial abraço da Alemar, né, e meu caro querido amigo, patrono, doutor Leonardo Andreotti, também receba a minha homenagem, minhas felicitações às partes pelas suas intervenções, que acompanhei muito atentamente, inclusive tecendo aqui algumas anotações, né, por força dos argumentos trazidos que me forçaram a refletir nesse momento aqui, ouvindo também o brilhante voto de Eduardo, né, nosso doutor Eduardo, e também
de Vantuil e Célio. Os brilhantes votos. Entretanto, eu vou me filiar à dissidência inaugurada aí pelo querido Kid, doutor Gilmar, né, tão desacostumado aí ele vendo pela televisão, que a gente acaba quebrando um pouco o protocolo. Mas e farei algumas ponderações. O primeiro ponto, o artigo 191, ele tem uma área, um espectro de incidência, ou seja, os limites definidos pelo CBJD dá-se em relação ao regulamento. E nós estamos diante, portanto, daquilo que chamaríamos, se aqui estivéssemos falando de um processo penal, da norma penal em branco, ou seja, estamos diante de uma norma disciplinar em branco. Então, essa norma disciplinar em branco, ela é preenchida, ela é complementada pelo regulamento. E, a bem da verdade, nós notamos o artigo 3.3 do regulamento do vôlei de praia, ele é lacunoso e ele permite, exatamente por sua porosidade, que nós aqui tenhamos que complementar, e aí digo, de forma muito arriscada, com o juízo de ponderação, e aí esse é o meu ponto, presidente, de incontinência e insatisfação em relação à tese esgrimida pela acusação, porque exige-se que o auditor, que o STJD emita um posicionamento, faça um juízo de ponderação sobre o que vem a ser esse prejuízo, esse risco de uma eventual contratação de patrocinadores. Obviamente, aí até o Dr. Fábio muito inteligentemente trouxe aquelas discussões sobre o UOL, né, que eu achei que foi muito interessante, me fez aqui refletir, já vinha desde então, mas aguardei para a sustentação oral, que eu acho que é uma fase das mais relevantes no processo, sobretudo aqui na justiça esportiva, mas a norma, ela não veda simplesmente a opinião pessoal. Ela veda aquela opinião pessoal que possa repercutir, que possa descambar em um achincalhe, em uma ofensa à imagem da CBV, que possa atingir patrocinadores e também atingir o produto em si. A bem da verdade, a manifestação da atleta, e aí eu quero chamar a atenção dos meus colegas auditores para uma prova que não foi aqui, ao meu ver, falado muito bem aquilatada. O depoimento pessoal da atleta, o interrogatório que foi procedido da atleta, em que ela explica os termos em que ela diz o fora Bolsonaro. Afasta-se, diga-se de passagem, de critério necessariamente político-partidário, político-ideológico. Ela até exemplifica sobre as questões das queimadas, das manifestações que o senhor presidente da República vem fazendo e que tem causado, inclusive, afastamento de alguns dos seus partidários ou daqueles que o acompanham. Em frases que causam, inclusive, uma visão, promovem uma visão, uma discussão sobre valores fundamentais, valores secularizados em nossa sociedade, em nossa Constituição Federal. Então, a manifestação dela, ao meu sentir, passou à margem da questão puramente política, no sentido de político, partidário ou até mesmo ideológico. Porque político é todo e qualquer ato. Quem adota uma posição, quem adota um conceito, pode-se assim dizer, de forma lato sensu, que seria um critério ou um elemento de caráter político. É uma posição política, assim como adotar-se aqui uma posição política em defender, por exemplo, a total inexpressividade de atletas em partidas, ou admitir-se, como aqui eu adoto, tal qual como o Kid mencionou, a possibilidade desses atletas falarem alguma coisa. E os limites dos atletas estão postos no regulamento. E o complemento da norma é o que diz o regulamento. E, nesse sentido, o regulamento ele não foi violado, ao meu sentir, quando ela menciona um fora Bolsonaro, e que a chance disso ser entendido como uma ofensa ao chefe do Estado, ou porque a Secretaria Nacional do Esporte apoia, ou porque o Banco do Brasil apoia, nós temos que perceber que há uma necessária despersonalização. Aí são órgãos públicos. Em nenhum momento ela ofendeu
essa imagem. Em nenhum momento ela vergastou o Estado brasileiro. Em nenhum momento ela ofendeu o Banco do Brasil. Em nenhum momento a crítica foi destinada de forma político-partidária ou ideológica. Apenas ela usou um jargão que tem sido, inclusive, muito comum aí, sobretudo entre os mais jovens, né? Embora tenhamos aqui, senhor presidente, cabelos brancos ou não os tenhamos, como eu tenho perdido de forma gradual. Mas eu completo e complemento aqui o meu posicionamento fundado no arcabouço probatório. Para mim, o interrogatório dela foi essencial para entender em que termos, e aí achei muito corajoso da parte dela ser interrogada, em que termos se daria a expressão, emprego da expressão. Então, dito isso, eu particularmente, de forma muito modesta, pedindo vênia ao meu queridíssimo Eduardo Melo, ao brilhante Vantuil, que fez um voto belíssimo, não esperava outra coisa, e ao experimentado doutor Célio, eu peço vênia a vocês para poder acompanhar Gilmar Nascimento, nosso querido Kid, na dissidência, absolvendo a atleta por entender que o regulamento não foi ofendido. E fazendo também, Kid, uma observação. Nós temos que pensar em que o STJD, tal qual como órgão judicante que o é, né? E aí, Eduardo, outro inconformismo meu, de tentarmos brecar coisas que não temos competência para tanto. Nós não somos legisladores. O que nós podemos fazer é instar, como muito bem fez o doutor Gilmar Nascimento, ou instar a CBV a rever, a incluir, se for o caso, essa limitação que até se compreende que os direitos fundamentais não são absolutos, mas na espécie, penso eu, que não podemos fazer isso sob pena de macular, inclusive, o sistema judicante desportivo. Com essas, já me pedindo perdão, senhor presidente, por me alongar deveras, eu reitero o voto do eminente relator, voto do dissidente doutor Gilmar, absolvendo a atleta e também instando formalmente, né, a CBV para que possa rever este regulamento, fazer devidas modificações para evitar casos futuramente desse raiz. Agradeço penhoradamente a atenção de todos, presidente, e é essa a minha manifestação. Muito obrigado, Milton. Doutora Raquel, por favor. Boa tarde novamente, presidente, caros colegas auditores. Queria cumprimentar o doutor Milton em especial, porque só agora o encontrei. Espero que esteja tudo resolvido já. Também a Joyce e a Gabriela, que eu esqueci de cumprimentá-las e agradecer por todo o suporte. E parabenizar aí a exposição do Dr. Leonardo Andreotti. Também, como disse a doutora Júlia, foi meu professor e é uma grande referência no direito esportivo. Ex-presidente desse tribunal, inclusive. Cumprimento também o doutor Eduardo Melo, quanto à sua exposição do acordo, às falas do Vantuil, e acompanhamento do Célio, mas também peço vênia nos mesmos moldes do Dr. Milton, acompanhando desde já na íntegra o voto do Dr. Gilmar e do Dr. Milton, e gostaria de fazer algumas menções. Há poucos dias após o julgamento da primeira comissão, o doutor procurador do Distrito Federal, Raimundo da Costa Santos Neto, publicou um artigo com super conteúdo, e eu queria fazer menção aqui a algumas falas dele. Ele relata que o esporte é sinônimo de competição, batalha e engajamento, que, porém, as disputas devem limitar-se às 4 linhas do campo, sendo a manifestação político-partidária na arena esportiva inconveniente e perigosa, diria eu, inclusive indesejável, em razão de estimular divisão, indo na contramão do espírito integrador descrito pelo saudoso professor Álvaro de Melo Filho.
e que recentemente esses movimentos que representavam a geopolítica mundial passaram de forma indesejável, em razão de fenômenos sociais, a representar a conflagração de uma sociedade dividida diante da polarização político-partidária, tanto no cenário desportivo quanto cultural. Sem dúvida que o princípio da autonomia desportiva, constitucionalmente garantido, tem como uma de suas finalidades blindar o esporte das interferências políticas, mas não tolir a atleta de seu direito de se expressar. Essa fala é minha. A atleta, ela foi condenada por infringência ao artigo 191, terceiro do CBJD, em razão da comissão disciplinar considerar que houve violação ao regulamento no que se refere ao compromisso de não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denigrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. Logo, temos uma interpretação comercial, não política ou política partidária de forma expressa. Entendo que para a condenação do atleta seria necessária a demonstração do prejuízo, além de constar de forma expressa, né, essa proibição, e demonstrar o prejuízo causado à CBV e aos patrocinadores. Assim, sem referida comprovação nos autos, a conduta da atleta se torna atípica, ao meu ver. E a opinião da atleta, ela é pessoal e não necessariamente reflete a opinião da confederação e de seus patrocinadores. Tampouco restou caracterizado qualquer prejuízo a ambos. Assim, no que tange aos fatos relatados de descumprimento ao regulamento da competição, após analisar referida normativa, a documentação acostada e vídeo, não entendo estar comprovada a infração ao artigo 191, terceiro do CBJD, especificamente por descumprimento ao item 3.3 do regulamento da competição. Haja vista não constar de forma expressa a referida proibição, como nos regulamentos de outras entidades de administração do desporto aqui já citados, nos moldes da interpretação da primeira comissão, motivo pelo qual eu absolvo a atleta da punição aplicada. Obrigada, presidente. Esse é o meu voto. Eu que agradeço, doutora Raquel, muito obrigado. Na sequência, doutor Tamoio, por favor. Boa tarde a todos. Só tirar o som aqui. Raquel é subprefeita em São Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o doutor Leonardo Andreotti pela defesa da atleta. Cumprimento a Procuradoria do nosso tribunal e na pessoa do presidente, cumprimento a todos, os auditores, certo? Bom, eu tomei nota aqui de algumas palavras, que é o meu voto, e quero destacar aqui, de forma a ler isso, esse apanhado aqui que eu fiz. Parabenizo os colegas anteriores a mim pelos votos, tá? Bom, inicialmente eu destaco que meu voto é estritamente técnico em respeito às ciências jurídicas, mais especificamente ao direito punitivo, que tanto na esfera penal, civil e administrativa, impõe que em qualquer julgamento se observe o princípio da legalidade e da reserva legal. Tá? O princípio da legalidade ele vem desde a Carta Magna de 215, mas o que nos interessa aqui é que ele está previsto ali no artigo 5º da Constituição, no inciso 39, em que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No caso concreto, a atleta foi denunciada e julgada por incorrência na infração tipificada no artigo 191, inciso 3 do CBJD. No mencionado artigo do regulamento da competição, especificamente, o atleta teria infringido o regulamento 2019/2020 da CBV, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open. Tá? Nesse mencionado artigo do regulamento da competição promovido pela CBV, há uma proibição de conduta com relação de causa e efeito, ou seja, a vedação para que o atleta manifeste opinião pessoal ou informação com resultado, efeito, que possa direta ou indiretamente prejudicar a imagem da CBV, patrocinadores e ou parceiros comerciais. Nesse sentido, não há tipificação estrita no sentido de vedar conduta de expressão política. Tampouco pode-se afirmar que a conduta da atleta tenha prejudicado a imagem da CBV, dos patrocinadores ou parceiros comerciais, visto que a autoridade atingida pela fala da atleta não tem relação direta com a CBV, com seus patrocinadores e parceiros comerciais no seguinte sentido.
né? A título de esclarecimento técnico, a CBV é entidade privada que, a despeito de receber verbas públicas via Agnello Piva e Lei de Incentivo ao Esporte, goza de autonomia desportiva, do artigo 217 da Constituição, e não possui relação de subordinação ao poder estatal. Cabe destacar que a CBV tem diversos parceiros oficiais, e destaque-se que tem por patrocinador oficial o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista não dependente do Tesouro Nacional, né? A empresa estatal independente ou não dependente, ela inclusive está numa lista lá do Ministério da Economia, se vocês procurarem lá tem a lista das entidades estatais, as paraestatais dependentes e não dependentes, né? Mas a empresa estatal não dependente dispõe de receitas próprias, geradas por suas atividades para pagar suas despesas de pessoal, de custeio e, em geral, de capital. Portanto, qualquer autoridade política que seja mencionada positiva ou negativamente em evento com patrocínio do Banco do Brasil não necessariamente representa promoção ou prejuízo à imagem do banco. Quanto à manifestação política, entendo que pode ser perfeitamente vedada no âmbito das competições, vistos estarmos tratando de evento esportivo privado, cujo regulamento é elaborado no âmbito da associação desportiva com a aprovação dos seus associados no termos do seu estatuto, né? E aqui também, analisando o voto do Dr. Vantuil, quando ele cita lá o Código de Ética da CBV, em que há ali uma menção a uma conduta de prejuízo ou de promoção, e fala o termo político, ele na realidade ele está mencionando ali o aspecto da exclusão social, quando você privilegia alguém ou dá preferência a alguém ou prejudica alguém por questões de preferência política, o que não é o caso aqui, eminentemente, né? Então, assim, Então, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Pode ser limitado por contrato entre particulares e pelo poder estatal quando em prol do interesse público. Pessoalmente, eu acredito que o âmbito esportivo de competição não deve servir de palco para manifestações de cunho político partidário, na medida em que as paixões do esporte devem ser direcionadas à competição esportiva em si. Então, eu estou com o Thomas Bavanto, realmente eu estou com ele. Sabe-se que as paixões políticas atualmente têm provocado violência por todo o mundo. Mais especificamente no Brasil, temos as eleições de 2020, que na esteira do que foram a eleição de 2018, foi marcada por uma série de atentados contra candidatos e inúmeras ocorrências com violência entre correligionários e cidadãos em geral. O esporte deve ser ambiente de paz, as paixões políticas devem ser deixadas de lado. Atletas emitindo opiniões políticas partidárias em campo, com arquibancada, cuja torcida já está enaltecida pela paixão clubística, podem gerar posições antagônicas durante o espetáculo, fazendo eclodir violência. E aqui eu cito a legislação pátria, o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671, que no seu artigo 1º-A diz que a prevenção da violência no esporte é responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, né? O Estatuto do Torcedor, inclusive, a própria lei, ela limita uma série de direitos constitucionais de liberdade dos torcedores em prol do espetáculo e da coletividade. Lá no artigo 13 se coloca que o torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos, durante e após a realização das partidas, e no 13A ele coloca uma série de artigos ali, mas inclusive tem uma aqui que é interessante ao final, no inciso 10, que fala que não utilizar bandeiras, inclusive com machos de bambu similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável, né? Veja, há uma série de comandos restritivos legalmente estabelecidos para pacificar a torcida e o comportamento do torcedor em prol do espetáculo coletivo. Nesse sentido, a entidade desportiva deve zelar pela segurança da torcida, podendo, no âmbito da sua atribuição organizadora do evento, limitar por meio do seu regulamento qualquer comportamento dos atletas participantes ou da torcida que possam afetar direto ou indiretamente ou gerar violência. Então é dever legal da associação esportiva promover o espetáculo livre, um espetáculo livre de qualquer manifestação que não seja festiva ou amigável. Todavia, como dito anteriormente, qualquer vedação à manifestação política por parte dos atletas da competição, dado o peso da garantia constitucional de liberdade de expressão e de exercício dos direitos políticos, deve ser expresso, ou seja, por tipicidade estrita, em regulamento, observando o princípio da legalidade. Aí, para efeito comparativo, até citando já, para não repetir muito o que o Gilmar já trouxe para a gente aqui, mas há uma série de federações, comitês e confederações pelo mundo
que exercem o seu dever de pacificação social no esporte, limitando a expressão política em prol da coletividade. E aí o regulamento da FIFA fala que a promoção ou divulgação de mensagem política ou religiosa dentro do estádio por qualquer meio é estritamente proibida, ou seja, expressamente coloca ali. A FINA também, no seu Código de Conduta, no seu artigo 3º, tem regra de conduta expressa ao vedar a manifestação, declaração, comportamento político, religioso ou discriminatório. O Regulamento Geral das Competições da CBF 2020, da nossa Confederação Brasileira de Futebol, também diz que as competições nacionais oficiais do futebol brasileiro exigem de todos os intervenientes colaborar de forma a prevenir comportamentos antidesportivos, de corrupção, racismo, xenofobia ou qualquer outra forma de discriminação, manifestações político-religiosas, expressamente. Tomás Bach fez um belo discurso, concordo com ele, mas está na Carta Olímpica tipificado claramente no artigo 50.2. Então o discurso dele não é um discurso vazio, é um discurso que se transmite na Carta Olímpica. Na Carta Olímpica se coloca lá, nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial é permitida em quaisquer locais, instalações e outras áreas olímpicas. A CBB, a Confederação de Basquetebol, a mesma coisa no artigo 172. Há inúmeros outros exemplos, mas o que eu quero deixar claro nessa passagem é que todas as instituições esportivas que desejam limitar a expressão ou atividade política nas competições que o promovem, o fazem de forma expressa. E eu vou citar aqui um exemplo fora do esporte, que cabe citar aqui, que é a vedação ou a limitação da atividade política no âmbito privado. O Código de Ética e Conduta do Grupo Globo, da Rede Globo, no item 4.4, especifica a vedação do engajamento político em associação com as atribuições do manifestante ou colaborador, com a seguinte limitação, 4.4, visando a conservar a harmonia no ambiente de trabalho e a posição de isenção do Grupo Globo, o integrante que deseja se engajar em atividades políticas deve fazê-lo em sua esfera pessoal, sem qualquer tipo de associação com suas atribuições no âmbito do Grupo Globo. E aí ele coloca que as atividades políticas devem ser exercidas fora do ambiente de trabalho, enfim, está no Código de Conduta acessível aí pelo Google. Portanto, a limitação à liberdade de expressão político-partidária não é exclusiva no âmbito do desporto. E aqui eu destaco que a Lei Geral da Copa, ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5136, questionando a constitucionalidade do seu artigo 28, que trata da liberdade de expressão nos locais oficiais de competição. Por 8 votos a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação, julgando constitucional a possibilidade de limitar-se a liberdade de expressão no âmbito esportivo. Segundo o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, aspas, notória a importância da liberdade de expressão para o regime democrático. Todavia, o Constituinte não a concebeu com abrangência absoluta e insuscetível de restrição. Para finalizar, nesse sentido, por falta de tipicidade da conduta praticada pela recorrente no regulamento da competição da CBV, voto pela absolvição da atleta. Finalmente, dada a discussão gerada pelo tema em âmbito nacional, e sendo notório que a Confederação Brasileira de Voleibol pretende limitar comportamento de caráter político partidário em suas competições, cabe destacar que tal limitação, conforme expressado no voto desse auditor, é plenamente possível, tal qual inúmeras associações desportivas pelo mundo fazem, desde que a limitação seja expressa em norma regulamentar em respeito ao princípio da estrita legalidade. Esse é o meu voto, eminente presidente. Muito obrigado, doutor Tamoio. Doutora Júlia, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento novamente todos os presentes na pessoa do presidente. Eu já adianto, até para ser breve, que eu vou seguir integralmente o voto do doutor Tamoio. Né? Com isso, acompanho a divergência instaurada pelo doutor Gilmar, mas vou me permitir fazer algumas considerações breves. Eu me permiti também não trazer um voto pronto. Não é do meu feitio, não é como eu costumo atuar nos diversos tribunais esportivos nos quais eu participo, né, e contribuo, exatamente porque eu escutei com bastante atenção todas as manifestações até agora, e o exemplo dado pelo relator, a questão do parabenizar, é uma situação, é um argumento recorrente, né, no Tribunal do Futebol,
no STJD do futebol, do qual eu também faço parte, integro, que foi amplamente colocado aqui como uma confederação que se preocupa em ser expressa na vedação às manifestações políticas, assim como religiosas e tudo mais. Me preocupa o resultado desse julgamento em termos de exemplo. Confesso que a minha opinião pessoal, assim como a de vários dos demais que eu acompanhei, pelo que eu pude entender, ela é também que, no sentido de que a colocação da atleta foi inapropriada, inadequada, no local, digamos assim, e no momento que não deveria. Segundo, nós que somos amantes do esporte, nós contribuímos para defender, com tanto esforço, tanto zelo, sabe, ter todos esses patrocinadores. Então, assim, eu venho, assim como o Dr. Milton, Dr. Gilmar, instar a CBV a adequar o regulamento no futuro, para que esse nosso julgamento hoje não sirva como um precedente a permitir que os atletas daqui para frente tornem a quadra, né, o espaço desportivo para fins de manifestações pessoais. No entanto, tecnicamente falando, assim como os demais, a análise do regulamento, que é o que o artigo 191 do CBJD atribui como norma complementar, ela de fato tem uma lacuna, né? E eu até sigo, partilho também da mesma opinião do auditor da primeira comissão disciplinar, doutor Gustavo Silveira, que faz uma análise bem, como é que eu vou dizer assim, ortográfica do item 3.3. E, nesse sentido, de fato, me carece questão de tipicidade. Partilho da opinião do auditor, Dr. Vantuil, quanto à questão das normas pertinentes ao Código de Ética. E lamento que nós não possamos manter a advertência aplicada ao atleta, que acho, na minha análise pessoal, particular, eu acho sim que deveria servir como um marco para que os atletas pensem mais no produto. Principalmente os atletas profissionais, eles vivem do esporte, então eles têm que ter essa visão um pouco mais abrangente. A questão da fala em si, seja ela político, religiosa, enfim, não é essa questão, né? Até, assim como foi falado aqui, acho que foi pelo Dr. Milton, de fato, é uma fala recorrente e legítima, né? Principalmente no ano de eleição, mas, ao mesmo tempo, desgasta a imagem do esporte como um todo, assim como também já foi amplamente colocado aqui pela Carta Olímpica, por todos os defensores de um melhor desenvolvimento, não da modalidade, mas do esporte como um todo. Sendo assim, eu vou me permitir encerrar, até porque já me manifestei, já proferi meu voto, mas, assim como o Dr. Milton, eu entendo que não é um cerceamento da manifestação da atleta, mas sim uma questão de regra, e que todo ato, qualquer ato nosso é político, né? Então,
concordo com essa fala dele. Também me chamou a atenção a questão colocada pelo Dr. Gilmar, que a transmissão é paga, ou seja, se nós deixarmos essa prática se perpetuar e aumentar daqui para frente, se esse julgamento servir como esse exemplo para os demais atletas, seja de que modalidade for, o esporte perde. O esporte perde, o apelo, né? Então, assim, mas a questão técnica me impede de votar de forma diferente. A questão técnica do regulamento e da lacuna contida no item 3.3 me impõe, nos meus critérios, do meu voto, a absolvição da atleta. Doutora. Era o voto. Muito obrigado a todos os auditores. Para quem fez o acompanhamento, está tabulado, já sabe que o processo está já uma maioria formada, né? Isso acontece em todos os órgãos colegiados e às vezes acontece também na Justiça Esportiva. Quero cumprimentar o doutor Andreotti pelo excelente argumento que foi apresentado, que levou, por maioria, o tribunal a dar provimento ao recurso para reformar a decisão da primeira comissão disciplinar. Cumprimentar o relator, doutor Eduardo, pelos argumentos, cumprimentar o doutor Vantuil pela excelente ponderação, inclusive trazendo uma matéria jornalística bem interessante. Doutor Célio, muito obrigado pela manifestação também, os argumentos colaborativos. Sem sombra de dúvida, o voto do Gilmar, que vem, um atleta que já esteve lá, até alguns aqui já estiveram em algumas competições, mas ele já esteve no alto rendimento, também de forma muito elucidativa. Milton, meu amigo, espero que os seus problemas pessoais diminuam com essa questão, essa clonagem que você sofreu aí, que não lhe atrapalhe, mas excelente voto. A doutora Raquel, que eu fiz aqui uma ponderação, porque a minha esposa perguntou, doutora, me perdoe, esqueci o microfone aberto, mas excelente argumentação. O Tamoio, então, uma lenda do direito desportivo. Doutora Júlia, eu pessoalmente também não trago os votos prontos, mas não condeno quem traz o voto. Essa é o meu jeito de fazer a minha participação na Justiça Esportiva. Doutor Wagner, que nos acompanha, eu tive a oportunidade de ouvir a sua manifestação no julgamento de primeiro grau. Meus parabéns pela força do seu argumento. Doutor Fábio Lira, que trouxe a contrarrazão da Procuradoria, o parecer. Meus parabéns pelo argumento. O processo já chega resolvido à presidência. Até recebi algumas mensagens aqui de amigos que estão acompanhando o julgamento durante a nossa manifestação. Então, me perdoe, mas eu tive o cuidado de acompanhar atentamente a opinião de cada um dos auditores. Gostaria de fazer algumas ponderações antes de entrar na matéria de fundo. Eu tenho, ao longo da experiência de 20 anos, que ela pode ser, para alguns, bem razoável, bem extensa, mas perto de algumas pessoas que conheço, ela não é tão... Conheço pessoas com mais experiência do que eu. Quase todos aqui beberam na fonte de Álvaro Melo Filho, que conhecem a frase, a expressão célebre do nosso doutrinador, na nossa referência no direito esportivo, que poucas atividades humanas são tão reguladas quanto o esporte. Eu não tenho dúvida que, partindo dessa premissa, houve uma certa exacerbação em defesa de argumentos, não aqui no tribunal, ok? Mas na comunidade esportiva e jornalística e torcedores e eventuais defensores desse ou daquele político, acerca dos motivos que levam a manifestar
versão da atleta, dos motivos que levam ao julgamento, a uma denúncia que traz um processo para a nossa avaliação. Tive a oportunidade de, na semana passada, participar rapidamente de uma audiência pública convocada pelo membro do MPF, do Tidieri. Cheguei atrasado ali porque estava num compromisso profissional. Havia um grande debate, um temor sobre repreensão, sobre cerceamento de liberdade de defesa, direitos constitucionais, garantias fundamentais. Tivemos a oportunidade no julgamento pretérito nos manifestar superficialmente sobre isso, mas uma coisa é preciso deixar bem claro. A nossa matéria aqui está prevista no artigo 217 da Constituição. Disciplina e competição esportiva. Não há o menor objetivo desse plenário ou da Justiça do Voleibol em adentrar a direitos e garantias individuais. Essa competência é exclusiva do STF, de defender e guardar a Constituição. O que nós estamos fazendo, deliberando sobre uma conduta de um atleta, uma manifestação proferida no ambiente esportivo, se ela está de acordo ou não com as regras aos quais ela se submete. E aí foi muito oportuna, o Tamoio transitou muito bem nesse aspecto, o doutor Eduardo também fez uma ponderação muito interessante, o Vantuil também, todos os demais auditores. Não há a menor dúvida que os regulamentos podem prever certas limitações no melhor interesse do esporte. O que aconteceu no julgamento hoje, a decisão tomada hoje, ela vem ao encontro do argumento levantado em recurso, que também foi apresentado na comissão disciplinar, da ausência de tipicidade esportiva em virtude da não previsão regulamentar dessa limitação específica. Eu tenho certeza que todos atuaram com absoluta isenção de ânimos, liberdade de opinião, e a atleta também pôde continuar se manifestando e tem a sua vida pessoal com absoluta isenção, e não é objeto, não são objeto as demais manifestações de nenhum atleta, exceto aqueles que eventualmente possam ser questionados pela Procuradoria ou por uma notícia de infração ou por quem quer que seja. Cabe ressaltar que a CBV não fez nenhuma intervenção no processo, não fez nenhuma manifestação sobre o que aconteceu no circuito brasileiro de vôlei de praia. Os fatos não vieram da súmula, os fatos vieram da imprensa, que houve uma manifestação, inclusive os dois procuradores já manifestaram sua posição pessoal. Então, para deixar bem claro que o STJD não tem posição política. O STJD possui uma mescla, todos os operadores de direito, mas possui uma mescla de público a gênero masculino, feminino, a representante das diversas conotações partidárias. Se fôssemos adentrar no critério racial, temos também toda a diversidade presente, o que é irrelevante para a formação de uma decisão. Toda a decisão aqui, ela decorre de uma maioria, de uma democrático voto, né, de uma coletividade que opina. Aqui nós temos até o momento 5 votos pelo provimento ao recurso, 3 votos por negar provimento ao recurso, e todos são... Alguém pode até me corrigir. Talvez o doutor Milton não tenha adentrado nessa seara, mas todos os demais têm certeza que não coadunam com a possibilidade de a política adentrar no ambiente esportivo, sob pena de prejuízo do espetáculo. Então, aos votos que entenderam a ausência de tipicidade para dar provimento ao recurso, os parabéns, mas eu vou me filiar à corrente do relator. Entendo que, ao participar e ao aderir ao regulamento, a atleta se obrigou a não manifestar a sua opinião pessoal, independente de trazer prejuízo ou não à competição, e aí é uma outra seara muito mais complexa, que nem sequer foi tangenciada. A minha opinião
de negar provimento ao recurso, com absoluto respeito ao argumento esposado pelo doutor Andreotti e com absoluto respeito aos demais colegas que me antecederam, divergindo do relator, mas adiro ao voto do doutor Eduardo, no sentido de manter a decisão exarada pela primeira comissão disciplinar. Caso não haja mais uma manifestação de nenhum auditor acerca do processo, vou declarar encerrado o julgamento, proclamando o resultado por maioria de votos, dar provimento ao recurso no sentido de reformar a decisão da primeira comissão disciplinar, absolvendo o atleta Carol Solberg das imputações que lhe foram ofertadas pela Procuradoria, no sentido de absolvê-la. Então foi 5-4? A maioria 5-4? É isso que eu estou falando. A maioria no sentido de dar provimento para absolver, doutor. Vencidos o relator, doutor Eduardo, o auditor Vantuil, o auditor Célio e essa presidência. Nesse sentido, declaro encerrado o julgamento. Senhores, podemos concluir a transmissão no YouTube. Só para a gente concluir. Não para ninguém. Vamos encerrar, presidente. Presidente, pela ordem. Só um minuto, vou encerrar o julgamento, a transmissão no YouTube, e aqui nós vamos continuar na sala para as manifestações pessoais. Marcos, por favor, pode encerrar a transmissão? Senhor presidente, palavra de ordem.